amigas! Sejam bem-vindas ao nosso mais um episódio do nosso podcast, Pod Agas Beauty. Hoje a gente tá com uma convidada super especial, gente. Muito especial. Inclusive, a gente já tava namorando trazê-la. Muito tempo. Desde a primeira temporada a gente queria trazer ela. E agora a gente conseguiu finalmente, então eu vou apresentá-la um pouquinho pra vocês. Apenas 23 anos, gente, ela já tem um império construído. É empresária, mentora, palestrante internacional, CEO da Bitet Company, que é um grupo de 8 empresas dentro do mercado da beleza, sendo elas a Bitet Beauty em São Paulo, a Ivan, uma marca de luxo na área das sobrancelhas. Além disso, ela é fundadora da Power Academy e é mentora beauty de mais de 20 mil alunas, inclusive minha também. A Bitet acredita que com o posicionamento certo você pode aumentar a percepção de valor do seu trabalho para cobrar o que merece no mercado da beleza. Tudo isso para que você viva da beleza e não sobreviva dela. Emily Bitet. Prazer estar aqui com vocês. Hello, pessoal. Tô muito feliz pelo convite. Finalmente bateu as agendas para eu estar aqui com vocês. Eu acredito que a gente vai ter um papo bem legal aqui para agregar na vida de todo mundo que tá assistindo, de todas as empresárias que estão aqui nos ouvindo. Emily, como você sabe, né? Você é uma referência pra mim, não é à toa que a gente conseguiu essa parceria e eu consegui finalmente me tornar uma mentora beauty. E eu queria saber como tudo isso começou. Conta pra gente como começou de fato a você se tornar a Bitet além da Emily. A maioria das pessoas me conhece como Bitet, mas antes de eu ser Bitet, eu fui a Emily, uma menina que começou muito nova na área da beleza. Minha mãe é empregada doméstica, meu pai é segurança, sempre trabalhou, ele trabalha há mais de 15, quase 20 anos como segurança, sempre ganhando salário mínimo. Então eu venho de família muito, muito humilde mesmo. E quando eu comecei a chegar na adolescência, ali com os meus 10, 12 anos, eu comecei a pensar, né, o que eu ia fazer da minha vida, com o que eu ia trabalhar, né, na escola a galera perguntava o que você vai fazer, o que você vai trabalhar. E eu sempre falava, né, desde criança, que eu ia ser dona de salão. Era o que eu falava para as minhas professoras, era o que eu falava para a galera que estava ali comigo. E conforme eu fui crescendo, eu comecei a perceber que aquilo realmente poderia ser uma luz no fim do túnel para eu conseguir ter sucesso na minha vida. Porque meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade para mim. Na verdade, fazer uma faculdade nunca nem foi uma coisa que passou pela minha cabeça, né? Tem famílias que é o contrário. Que os pais acabam incentivando, planejando. E não, filho, que você tem que estudar, que você tem que fazer uma faculdade. Eu já sou muito grata pelos meus pais, porque eles nunca me forçaram a fazer nada, sempre me deixaram livres pra eu escolher fazer o que eu fizesse da vida. Na cidade que eu venho, que é uma cidade de interior, né, 30 mil habitantes, muito pequena, ou você estuda, faz uma faculdade e tem uma carreira pela faculdade que você faz, ou você vai ganhar um salário mínimo trabalhando como recepcionista, como vendedor em loja, como atendente, o que seja. É isso que tem, são esses caminhos que a gente tem. Ou você empreende, mas a gente sabe como empreender é difícil, né? Muito. Todas nós somos aqui empreendedoras. Como começar é difícil, ainda mais quando você não tem recursos financeiros, né? E eu não tinha. Eu falo que no meu início eu tinha que atender uma cliente para eu conseguir comprar algodão para atender a outra. Então, desde o meu início eu sempre fui atendendo as clientes para conseguir ir comprando material e melhorando. Eu comecei na área da maquiagem. Depois de uns anos, eu fiz um curso de sobrancelhas. E eu odiava trabalhar com sobrancelhas, por mais que seja a minha área hoje. Eu odiava e eu tinha muito medo, na verdade, de errar nas sobrancelhas das clientes. Não gostava, na verdade, de fazer, porque minha paixão sempre foi a maquiagem. E na pandemia, em 2020, quando a pandemia chegou, eu trabalhava só com maquiagem. Tinha, assim, uma cliente ou outra de sobrancelhas. E ninguém mais estava maquiando, né? Porque na pandemia acabou o serviço de maquiagem. E foi quando, de fato, eu comecei a crescer e que eu assumi mesmo que eu era uma profissional da beleza, que eu era uma empreendedora. E ali foi a minha primeira, assim, virada de chave de que, não, realmente essa área pode dar certo. Então, na pandemia, enquanto muitos negócios estavam, né, fechando, falindo, pra mim, foi muito bom, porque foi o meu ano de maior crescimento, que eu trouxe mais reconhecimento e que eu me encontrei hoje numa área que eu amo e que foi, que eu sempre digo, né, que foi a luz no fim do túnel para eu conseguir crescer.
E ali começou a surgir a Bitet. Muitas pessoas às vezes reclamam, né, que levam anos pra crescer. E eu tô na área da beleza desde os meus 14 anos de idade. Comecei muito novinha, já fiz de tudo que vocês imaginam. Maquiagem, unha, cabelo, já fiz de tudo. E muitas pessoas falam, nossa, eu tô levando anos pra crescer. Por que eu tô levando anos? Mas é porque nunca toma decisão de realmente crescer de fato. Em 2020 eu falei, não, eu vou fazer esse negócio dar certo. Eu tinha acabado de me formar no ensino médio. Vou fazer funcionar. E ali começou a minha trajetória realmente como empreendedora. Eu comecei a criar mais conteúdo nas redes sociais. Para quem olha, né, de 2020 para cá, são 5 anos. É um período curto de tempo, mas muita coisa rolou nesse meio tempo. E em 2020 eu coloquei como meta, eu atendi em casa, ainda na casa dos meus pais. Em 2020 eu coloquei como meta. Eu tenho o costume de escrever cartas para mim mesma do futuro. Então, eu sempre coloco metas, coloco planos. Inclusive, recomendo muito vocês fazerem isso. Coloco planos que eu quero ter pra minha vida. E eu lembro que eu escrevi nessa carta de ter um estúdio de frente pra rua. Porque eu falo que é um condomínio premium que eu morava, né, lá no interior. Porque são várias famílias que moram no mesmo lugar. Né, várias famílias, tio e meus avós, enfim, e meus primos, são várias pessoas. E aí, pra cliente chegar na minha casa, onde eu atendia, ela tinha que passar por um corredor, que tinha mais umas 10 casas, umas 10 famílias. Passar por um corredor, aí era cachorro latindo, era gato miando, era um monte de animal, até a cliente chegar, inclusive, várias vezes já minha cachorra quase mordeu o cliente. E aí, eu nunca tive vergonha de atender nessas condições. Então, o corredor até hoje, lá da minha casa, né, a casa dos meus pais, não tem reboco, é no tijolo. E eu tinha muita vergonha. Só que eu falei, não, é o que eu tenho, não tem onde eu atender, não tem o que eu fazer, vou começar. Então, eu coloquei como meta ter um estúdio pra frente pra rua, de portas pra rua. Não sabia como, não sabia quando, mas eu coloquei como meta pra aquele ano. E em setembro de 2020, eu inaugurei o meu estúdio de porta pra rua. Minha avó abriu um espaço pra mim, era um quarto de um tio meu que foi morar na casa dele, abriu aquele espaço, eu falei, vó, vou reformar aqui. E eu sempre fui de juntar muito dinheiro, né? Eu sempre fui muito segura com o meu dinheiro. Vou juntar dinheiro e quando der certo eu vou montar. Montei o estúdio. E ali eu falei, não, agora vai ser o meu pontapé. E eu comecei a criar conteúdo nas redes sociais a partir disso. Porque eu tive a consciência de que para eu conseguir clientes, para eu conseguir crescer, para eu conseguir ser referência, eu teria que criar conteúdo nas redes sociais, colocar a cara a tapa. Eu sou uma pessoa muito tímida, mas ali no início eu falei, não, é isso que vai me trazer sucesso, isso que vai me trazer reconhecimento. Em dezembro de 2020, eu falei, não, vou criar muito conteúdo. E eu comecei a crescer. Na época eu tinha 3 mil seguidores. E eu comecei a criar de 4, 5, 6 vídeos, conteúdos por dia no meu Instagram. Nossa. Muito conteúdo. Quando virou... vocês aí não conseguiram criar muito conteúdo. Tem um Instagram de TikTok, né? Foi basicamente isso. Eu tinha um intervalinho com o cliente, eu criava conteúdo. Conteúdo, assim, variados. E o meu perfil, né, a maior parte das pessoas quer crescer, tipo, criando conteúdo, ensinando outros profissionais, etc. Eu só criava conteúdo pra atrair cliente no meu perfil. E aí, o que começou a acontecer? Eu falo que eu não escolhi ser mentora, né? As minhas alunas que me escolheram me obrigaram a entrar nesse papel. Porque eu não tinha essa vontade de crescer no digital pra mentorar. Na verdade, na época eu tinha o quê? 18, 19 anos? Nem sabia direito o que era isso. Estava começando na minha profissão. E aí eu comecei a criar muito conteúdo, porque a minha meta era o quê? Crescer meu Instagram pra me tornar a maior referência da minha cidade, ali da minha região. Então, por mais que eu atendia ali em bairro na época, eu tinha clientes que vinham de outros bairros para ser atendidas por mim. Clientes que vinham de cidades vizinhas para ser atendidas por mim. Falei, não, quero crescer, quero atingir o maior número de pessoas para que eu possa atender. E eu comecei a melhorar também junto disso, né? Junto da criação de conteúdo, o posicionamento no Instagram. E ali surgiu, de fato, a Emily que se posiciona. Então, eu tomava muito cuidado com as publicações que eu postava, fotos de clientes. E o meu feed, ele sempre foi muito bonito, muito atrativo.
Porque eu sempre fui em busca de aprender sobre edição de fotos, edição de vídeos. E eu comecei a criar conteúdo, meu Instagram começou a crescer. Em janeiro, bati 4 mil seguidores. Dia 1º de janeiro, eu tava com 4 mil seguidores no meu Instagram. E a partir dali, de tanto conteúdo que eu comecei a criar, com 2 meses, de janeiro para março, eu bati 20 mil seguidores no Instagram. Então, chegou muita gente, muitas pessoas. E com isso, chegaram muitas profissionais. E as profissionais chegavam, perguntavam o quê? Como é que você faz pra captar cliente? Porque minha agenda era de 6 da manhã até 11 da noite, aí eu limpava o estúdio, atendia cliente, fazia tudo, né, que a gente faz ali no começo. E aí as pessoas perguntando, como você faz pra atrair tanta cliente assim? Como você faz pra criar tanto conteúdo no Instagram assim? Como você faz pra editar a sua foto ali no seu feed? E aí, com isso, foi onde surgiu a Habitat Mentora, que vocês conhecem. As pessoas começaram a perguntar, eu falei, tá, vou encontrar uma forma de ensinar essa galera. Nem sabia o que era o digital, nem sabia como dava curso. Foi onde, inclusive, conheci meu marido, né, que ele é estrategista, a gente nem se conhecia. A gente se conheceu trabalhando, né? Contratei ele, depois trouxe pra mais perto. A gente fez uma sociedade ali pra eu começar a ensinar e trazer meus cursos pro digital, porque até então só tinha curso de sobrancelhas presencial, mas ainda assim não era tão frequente, sabe? Não era algo que eu realmente focava, porque o meu foco era atender cliente. E esse posicionamento que você... Hoje a gente, eu considero, olhando de fora, né? Que existem algumas mentoras que têm um posicionamento já mais high ticket, que vai querer transmitir uma ideia mais sofisticada, monocromática, um feed mais limpo. Esse posicionamento, ele vem com você lá desde o começo, ou você teve aquela fase rosa, fase colorida, a fase do neon, que a maioria dos profissionais começam nesse meio, assim? Você chegou a ter esse momento ou já foi mais... Tive, inclusive, o meu primeiro estúdio, que foi lá onde era a casa da minha avó e tudo, ele era a parede rosa com glitter. Então não era só rosa, era rosa com glitter, era tudo rosa, que as clientes entravam, levava criança, né, filha? Ai, casinha de boneca, casa da Barbie, tão rosa que ele era. Eu tive, sim, esse momento, inclusive na época, o meu posicionamento, né, as pessoas me chamavam de fada empreendedora, porque eu tinha toda uma estética de borboleta e de fada e etc. Inclusive, vários dos meus cursos lá no início tinham esse mesmo branding. E conforme eu fui crescendo, na verdade, a minha personalidade, a minha característica, eu sou uma pessoa séria, não sou uma pessoa que fica rindo aos 4 ventos, não sou uma pessoa assim, extremamente, sabe, carismática. Não, eu sou na minha, sou tranquila, sou séria. Minha mãe fala que eu sou a filha mais brava que ela tem, que eu sou assim, quieta. E eu nunca tive essa personalidade de, tipo assim, de ficar usando rosa e de ser uma pessoa, porque eu abria os stories do meu Instagram e parecia que eu tava soltando arco-íris, glitter pela minha boca, porque eu falava, bom dia, que não sei o que, lá. E essa era a minha personalidade, porque eu achava que eu tinha que ter um posicionamento... mais acolhedor. Mais acolhedora, aquele posicionamento mais menininha pra atrair clientes. Mas, na verdade, isso tava afastando, porque eu já era nova, eu tinha 18 anos, e eu passava uma imagem de muito menina. E aí, conforme eu fui crescendo, eu já ministrava cursos. Na verdade, nessa época até que eu usava rosa, porque as pessoas associam, né? Você usa rosa, você não consegue faturar. Você usa rosa, você não... E não tem nada a ver, porque na época eu já fazia 6 dígitos por mês, com lançamento, com atendimento, faturava 10, 15, 20 mil reais por mês. E aí, eu falei, tá... num dia, eu tava gravando stories, um primo meu, que sempre tava comigo, cresceu a vida toda comigo, ele me viu gravando um stories, falando, bom dia, que não sei o que lá. E aí, fechei os stories e fui conversar com ele. Falou assim, por que você grava stories desse jeito? Por que você não é assim comigo? Você é uma ogra aqui comigo, que não sei o quê? Aí, eu falei, é verdade. Por que eu tô assumindo? Porque era exaustivo pra mim criar conteúdo nas redes sociais, aparecer no Instagram, porque eu tava assumindo uma personalidade que não era minha. Falei, tá, vamos começar a mudar isso. Vamos começar a trazer realmente a minha personalidade, quem eu sou, porque eu passei a não ter tanto prazer em criar conteúdo, porque quando eu abria a câmera eu tinha que ser alguém que eu não era. E a maior parte das pessoas hoje no Instagram acaba sendo assim, porque acha que tem que assumir um posicionamento que outra pessoa tem. Às vezes, uma pessoa que é super carismática, feliz, que ria aos 4 ventos, que tem pessoas assim, quer assumir a personalidade e um posicionamento de uma pessoa que é séria. Não vai casar. E é não dá. Que falam, né? A gente não sustenta um personagem por muito tempo. Não. Você começa a cansar. Às vezes, se você
fosse encontrar alguém, a pessoa já ia achar que você tava brava com ela, algo do tipo, porque você O não aluno, era tão né? Ia assim. ter um choque de realidade, porque às vezes a aluna fala, né? Ai, a fulana, nossa, na internet era um jeito, né? Pessoalmente foi outro. Exatamente. Quando você veste um personagem, acho que esse é o maior termômetro que você tem. As alunas que chegam pessoalmente ali. Por isso que tem muita gente que nem gosta de dar curso presencial, justamente por isso. Porque o presencial você não tem muito o que esconder. Não. 12 horas ali com a pessoa. Sim. Não tem como você esconder, realmente, não tem. E aí foi quando eu falei, tá, eu preciso mudar esse meu posicionamento e entender realmente quem eu sou, aquilo que eu gosto de vestir, aquilo que eu gosto de fazer. Eu vestia muitas cores, não sou uma pessoa das cores, nunca fui pegar fotos minhas de adolescente, sempre andei de preto. E era o meu guarda-roupa, assim. E eu assumi essa personalidade porque eu achei que eu precisava disso pra atrair mais clientes. Mas na verdade, não, as pessoas, elas se atraem por aquilo que você é, de fato. Inclusive, quando eu mudei esse posicionamento, até eu perdi muitos seguidores. Muitas pessoas deixaram, tipo assim, de gostar de mim. Ai, que perdeu a essência, que não sei o quê. Mas, na verdade, foi porque eu assumi Subiu a cabeça. mas foi porque eu assumi quem eu era. Mas quando eu decidi ter essa mudança e ter o meu posicionamento, inclusive, foi quando surgiu o movimento Power, lá em 2022. Foi quando eu montei a Habitat Beauty, a nova, que é a que tem até hoje lá no interior, né? Então, eu saí desse estúdio que era na casa dos meus avós, né? Um quartinho que é 3 por 3 metros, muito pequeno, menor que essa sala. Muito pequenininho mesmo, com um banheirinho. E eu comecei a expandir, comecei a crescer, eu já dava cursos, então muitas alunas vinham de outros estados para fazer curso comigo, só que era muito pequeno, só conseguia dar curso para 1 ou 2 pessoas no máximo. Falei, tá na hora de eu expandir, tá na hora de eu assumir uma nova posição na minha vida. E foi quando eu comecei a procurar casas, né, porque no interior não tem espaço comercial, é casa, né. Aí eu comecei a procurar casas com mais salas para expandir equipe, para conseguir ter uma sala de cursos, para ministrar curso para mais alunas. E ali eu falei, eu acho que tá no momento de eu assumir realmente a minha posição de empresária e ter o meu posicionamento, assumir a minha personalidade para eu conseguir trabalhar com mais leveza ali nas redes sociais. E aí foi quando eu trouxe o movimento Power, que é de despertar o maior poder que existe dentro de você e tirar pra fora realmente aquilo que você é, aquilo que você sente e o seu maior potencial. Foi ali que surgiu o primeiro movimento do Power. E aí, fiz um rebranding da clínica, né, da Habitat Beauty. Fiz um rebranding de todos os meus cursos de identidade visual e assumi o posicionamento que eu tenho até hoje de imagem mesmo. Mas foi uma grande virada de chave porque hoje, pra mim, né, eu até falo pras minhas alunas, hoje pra mim é divertido, é tranquilo criar conteúdo, é tranquilo abrir os stories, aparecer no Instagram, eu sentar aqui pra conversar com vocês, porque eu sou quem eu sou, entende? Então eu tô, igual a Kel falou, né, no presencial não tem como você esconder quem você é. Não tem como, realmente. Então, em aula, eu sou falando do mesmo jeito que eu sou conversando com meu marido em casa, com a minha família em casa. Eu sou a mesma pessoa em todos os lugares. E isso, né, porque a maior parte das pessoas acha que posicionamento é só a roupa que você veste e a cor que você usa, né? O posicionamento se resume a isso na mente das pessoas, mas na verdade não. É você assumir realmente uma posição de quem você é, daquilo que você acredita, dos seus valores, daquilo que você quer pra sua vida. Então, quando eu assumi essa posição e assumi realmente quem eu era, tudo se tornou mais fácil. E as coisas começaram a chegar até mais fáceis pra mim. O sucesso começou a chegar mais perto de mim também. E é interessante que você conseguiu assumir, né, de fato, que não, eu não sou essa pessoa e eu vou mudar. Porque às vezes as pessoas ficam, não, eu sou assim mesmo, não vou mudar por medo do que os outros vão falar, né? De falar assim, nossa, você fingiu esse tempo todo. Não, você realmente assumiu, não, fazia para conseguir mais clientes, mas agora vocês vão conhecer a verdadeira Habitat. Eu acho que isso é muito legal, porque não é todo mundo que teria essa coragem, né, de realmente expor a verdade, digamos assim. Sim, e é muito legal falar que eu trabalho um processo de autoconhecimento muito grande comigo todos os dias. Então, a gente que é mulher, principalmente, a gente tem vários ciclos, né? A gente sempre tá mudando, a gente quer mudar o cabelo, a gente quer mudar estilo de roupa, a gente quer
sei lá, a gente muda a nossa personalidade até às vezes. Sim. A gente é mulher, numa semana tá de um jeito e na outra tá do outro. Então, às vezes o que falta pra maior parte das pessoas é esse autoconhecimento, de analisar realmente quem é, aquilo que gosta. Eu tenho valores assim comigo que são inegociáveis. Que se alguém vier falar pra mim, não, você não tem que fazer isso. Não, mas é o que eu acredito, é aquilo que eu tenho pra mim, eu tenho pra minha vida. Então, quando você tem autoconhecimento mesmo, que parece até papo de coach, mas não é. Quando você tem autoconhecimento mesmo, você sabe quem você é muito difícil uma crítica, por exemplo, te derrubar, porque você sabe naquilo que você acredita. É muito difícil alguém vir e falar, eu não gosto de você, mas essa sou eu, você vai fazer o quê? Entendeu? Não tem o que mudar, não tem o que fazer. E isso é até um processo que te deixa mais tranquila com a vida, mais leve, exatamente. Então, a partir do momento que eu tive isso comigo, tive esse autoconhecimento, é muito difícil alguém me desestabilizar, sabe? Com uma crítica ou algo que pense ou fale de mim ou do meu negócio, porque eu sei aquilo que eu tô seguindo, sei o meu caminho, sei aquilo que eu realmente acredito. Sim. Eu acho que uma coisa que você comentou, que eu acho que as meninas têm muita curiosidade quando as demais convidadas que a gente trouxe aqui vieram de casal, hoje, qual é o impacto, né? E qual é o papel do teu marido, namorado, sei lá, se ele vai casar. É marido, já. Então, o marido hoje dentro do teu negócio também, porque eu acho que as meninas têm muita curiosidade, porque algumas o marido trabalha junto, outras gostariam que o marido trabalhasse. Como que é a parceria de vocês dois? Assim? A gente, na verdade, começou trabalhando, né? A gente não se conhecia. A gente começou porque ele me achou num Reels, na verdade. De tanto Reels que eu produzia, encontrei meu marido lá. E aí, ele era estrategista, já tinha outras experts na época. E ele tava em procura de uma no nicho da área da beleza em específico. E aí, ele começou a me acompanhar, gostou do meu conteúdo, entrou numa live. Ai, vamos lançar um teu curso, que não sei o quê. Porque minhas lives eram, tipo assim, cheias de pessoas mesmo no início. Porque eu fazia muita live. E a galera pedindo curso, pedindo pra eu ensinar. E eu não sabia nem por onde começar. Na verdade, eu cheguei a pesquisar como que colocava curso na Hotmart. Como que fazia pra lançar, porque na época era Hotmart, né? E aí eu falei, não, esse negócio é muito difícil, não vai dar certo não, deixei pra lá. E aí quando a gente iniciou essa parceria, a gente iniciou uma parceria assim, 100% trabalho. Eu nem conhecia ele pessoalmente, porque a gente morava a mais de 300 km de distância, muito longe. Então eu morava de um lado de São Paulo, ele morava do outro. Aí ele foi, depois de a gente se conheceu em março, depois de 2 meses, ele foi pra minha cidade pra gente gravar um curso. Foi onde eu conheci ele pessoalmente. Minha mãe se apaixonou por ele. Nossa, menino bom, menino de família, que não sei o quê. E aí começou, né, papo de mãe. Aí passou mais alguns meses, a gente foi crescendo na parceria juntos. E o Zé, desde o início... o que eu senti dele, né? Eu cheguei a ter outras propostas de outros estrategistas, cheguei a ter propostas de outras empresas para querer me lançar na época, mas o Zé, ele veio desde o início, não, vamos fazer isso daqui crescer junto. Então ele foi o único que falou, não, vamos estudar seu projeto, vamos ver realmente qual o teu tipo de público, vamos traçar uma trajetória de crescimento mesmo para você cada vez mais atingir mais pessoas. Então, desde o início mesmo, sem ter nada, assim, nenhuma relação amorosa, ele veio pra ajudar no crescimento, para somar realmente e para estar junto do processo. Isso, e dessas coisas, né? Parte muito dos meus valores. Eu não faço nada 100% por dinheiro, porque eu acredito que dinheiro, ele é consequência na nossa vida. E quando ele falou, não, vamos somar para você crescer, para você construir uma carreira, para você criar nome, e não só, faturar... Aí eu falei, tá, isso daqui tá batendo, e então a gente compartilhou muito desse valor, e eu acredito muito que, assim, 100% do meu crescimento vem porque eu não faço nada pensando só no dinheiro. Eu acredito que dinheiro é consequência, e eu tenho isso do meu pai. Meu pai, ele trabalha como segurança, já assim, já não, né? E aí, ele, nos dias que ele não tá trabalhando, ele faz bico, né? Então, ele vai capinar algum lugar, trabalha pra alguém. E eu lembro, desde criança, que ele nunca deu valor no serviço dele. Hoje eu acho isso errado, né? Não dar valor no seu serviço. Mas ele nunca deu valor, nunca cobrou o valor X pra fazer tal serviço. Falou assim, não, vou fazer aqui e depois você vê quanto você vai me dar. Ele falava isso pras pessoas. E sempre no final, as pessoas davam mais pra ele daquilo que ele cobraria pra fazer aquele serviço, como recompensa. Então, acredito muito que quando a gente faz as coisas de coração mesmo,
genuinamente e tendo em mente que o dinheiro, ele é consequência, as coisas chegam pra gente sem a gente esperar, sabe? Sem a gente forçar. E vem bem mais daquilo que a gente imagina. Então, eu e o Zé, a gente compartilha muito desses valores. Então, eu acredito muito que isso somou na nossa academia, né? Hoje a gente construiu um braço educacional dentro da nossa empresa muito grande. E a gente tem essa vontade, sabe, verdadeira de ajudar outras empreendedoras, de fazer nossas alunas crescerem. O Zé, até hoje, ele nem precisa, porque a gente tem equipe, né, no suporte, mas até hoje ele tá ali. Às vezes eu falo, amor, você não precisa ficar respondendo, mas ele tá lá, mandando áudio pra aluna, né? Tudo de sobrancelha. Sabe tudo. Se deixar pra ele fazer uma umbrella lamination, ele sabe fazer. Então, ele tá ali ajudando, mandando áudio pras alunas, seja mentorada, seja aluna da formação. E ele nem precisava disso. Mas ele também, assim como eu, gosta de saber, de estar por dentro de tudo, de saber qual tá sendo as maiores dificuldades das alunas. O nosso produto, né, que foi desde o início, o nosso primeiro curso, ele, ao longo desses últimos 5 anos, ele foi evoluindo cada vez mais, justamente porque a gente tá ali pensando, não, o que a gente pode trazer para ajudar cada vez mais as nossas alunas? O que a gente pode fazer para elas terem mais resultados? O que a gente pode implementar para elas crescerem mais rápido, para faturarem mais? Então, a nossa parceria é muito disso, a gente compartilha dos mesmos valores. No começo era um pouco difícil, né? Principalmente quando a gente casou e juntou rotina para trabalhar junto. Quanto tempo demorou pra ver de expert pra esposa? Eu acho que até hoje, né, a gente dá uma confundidinha, porque não tem como, são as duas pessoas, né? Mas antes, o que acontecia muito era eu querendo me intrometer no trabalho dele e ele querendo se intrometer no meu trabalho. Então a gente ficou um bom tempo assim, aí acabava dando atrito. Falei, não, vamos fazer o seguinte, cada um no seu quadrado, cada um faz as suas coisas que tem que ser feita. Porque a partir do momento que eu comecei a crescer, entender um pouquinho mais do mercado digital, comecei a entender um pouquinho mais como as coisas funcionavam, eu me tornei uma expert que também é estrategista. Então, antecipação, estratégia de conteúdo, de lançamento, tudo isso eu penso junto. E é muito bom pra gente que é expert fazer isso também, né? A gente ter uma noção, porque tem muita gente que tá lançando curso que nem sabe o que tá acontecendo. Só abre as vagas lá e dá o curso, às vezes nem sabe como que rola. E quando o expert, ele se propõe também a entender de estratégia, ele cresce muito mais rápido. Então, eu até extrapolei o lado que eu queria fazer coisa que era pra ele fazer. Eu falei, não, vamos cada um no seu quadrado, você faça as coisas, eu faço as minhas. Porque eu acabei me perdendo também no quê? Na produção de conteúdo. Porque eu tava tão envolvida mais na estratégia que eu acabei me perdendo daquilo que é minha obrigação, que é produzir conteúdo pro Instagram. Estagnou seguidores, estagnou crescimento. Falei, não, vamos ajeitar as coisas. Pensamento, né? Obrigação. É obrigação. Exatamente. Essa é uma coisa que as pessoas não entendem, né? Que pra quem já rompeu o dia a dia, isso é obrigação, né? Não, faz trabalho, parte. né? A criação de conteúdo faz parte da minha vida, assim como escovar os dentes, tomar banho. É engraçado, hoje de manhã eu tava dando aula de mentoria e uma aluna, ela falou assim, eu falei assim, vamos colocar uma meta aqui de quantos conteúdos você vai fazer na semana. Daí ela falou assim, vamos botar dois vídeos, né? Aí... Por semana? Por semana. Aí eu fiquei quieta, né? Falei, cada um dá aquilo que pode também. Não vou ficar tentando, olha, eu acho que você devia fazer uns 5. Mas tudo bem. Eu escutei e tal. Daí ela falou assim, e outra, eu quero falar disso e disso. Que ela quer falar de técnica, mas ela também quer falar de um outro assunto. Uhum. Aí eu falei pra ela, deixa eu te falar uma coisa então, deixa eu te explicar, tá? Uma pessoa vai ver teu vídeo hoje, falando de técnica. Tu só vai postar outro daqui 3 dias, falando desse outro assunto. Falei, você entende que até a pessoa subir o nível de consciência de que ela entende o que você faz e aquilo que você quer vender pra ela, vai demorar muito. Eu falei, olha, sinceramente, se você quiser realmente falar de 2 assuntos 2 vezes na semana, minha filha, você vai ter que produzir 3 vezes mais. E é uma coisa que é pra você ver a mentalidade, tipo assim, tá, a minha meta é fazer 2. Não, a tua meta é fazer mais. Se der, você faz 2. Tem que a meta e a submeta, né? Então, essa é uma mentalidade comum, né? Eu vejo todo mundo. Ontem mesmo, na mentoria, comentei com as meninas que agora a gente tá entrando em pré-lançamento pra janeiro. A minha meta é, no mínimo, 3 por dia
e no máximo um 6. Pra eu conseguir crescer. Então, as pessoas se mantêm no básico. Esses dias esse tempo atrás, fui até criticada, porque eu postei um conteúdo falando que a maior parte das pessoas aceita viver uma vida miserável. E aí, as pessoas acharam que, nossa, tá xingando, me chamando de miserável. E não, o que é uma vida miserável? É você aceitar viver no pouco. Aceitar viver no mais ou menos ali, abaixo daquilo que você poderia viver. Então, abaixo daquilo que você poderia fazer. Tomar suas decisões diárias, tipo assim, você sabe que você poderia fazer mais, mas você aceita ficar ali no pouco, na miséria. Você é miserável com a sua própria vida. Exato. Exatamente. Eu, na verdade, eu sempre achei o contrário, né? Eu falei assim, nossa, se eu postar mais de um por dia, vai flopar os outros, né? Sempre pensei dessa forma. E parece que hoje o algoritmo, ele tá mudando, porque eu acho que antigamente, postar muito por dia acabava dando esse flop mesmo, né? Ou a intenção é postar muitos pra viralizar. Depende do que você quer. Eu acho assim que tem ainda flops, mas eu acho que o que eu penso, né? Uma coisa é a Bitete fazer o conteúdo dela e fazer 3. Já tem uma audiência, tem um fandom apaixonado. Ela comentou, ela postou, as pessoas já param pra assistir. Também a qualidade do vídeo que você posta, né? Que isso é um diferencial. Pelo menos eu acompanho, eu vejo que o nível de vídeo que você faz, hoje você não posta qualquer coisa. E eu acho que essa faz toda a diferença. Mas a menina que tá começando, eu acho que ela tem que fazer 5 vídeos por dia até pra ficar boa. Até pra pegar quilômetro rodado, né? Tipo, E também tem aquela frase clichê, né? Quem não é visto não é lembrado. Qual que é a minha estratégia de conteúdo pra eu... Tipo assim, eu não me importo com métrica. Se vai viralizar ou não, se vai dar curtida ou não, se vai dar comentário ou não. A minha intenção é estar aparecendo na frente da pessoa quanto mais vezes eu puder. Então, quanto mais conteúdo eu crio, às vezes tem uma pessoa que ela tá no Instagram de manhã e outra tá no Instagram à tarde. A pessoa que tá de manhã, ela vai ver meu conteúdo que eu postei de manhã. A pessoa que tá à tarde, ela vai ver meu conteúdo que eu postei à tarde. Então, assim, eu consigo atingir uma grande massa de pessoas. Então, principalmente em pré-lançamento, o meu intuito é sempre aparecer a maior quantidade de vezes. E aí, por exemplo, o conteúdo que viraliza são os conteúdos que a pessoa tá ali interagindo, que tá engajando. Só que não é algo que eu coloco como foco, entendeu? É mais a mensagem que eu vou passar através ali do conteúdo. E qual crença você teve que matar pra você, de fato, se tornar uma CEO com 23 anos? De crença, nossa, são tantas crenças que eu tive que quebrar na minha vida. Mas eu acredito que a maior crença que eu tive que quebrar na minha vida é que passado não define futuro. Porque da realidade que eu venho... Quando eu falei, não, eu vou crescer, vou ter sucesso. Inclusive, eu falava pra minha mãe, eu lembro que eu falava pra minha mãe quando eu era adolescente. Eu falava assim, mãe, quando eu crescer, não vou precisar limpar a casa, porque eu vou ter dinheiro pra contratar alguém pra limpar pra mim. Então, eu sempre tive na minha mente que não, eu vou crescer e eu vou ser bem-sucedida. Eu não sabia como, por onde. Eu sempre tive a área da beleza como uma paixão. Inclusive, esses dias eu fui dar uma palestra na minha antiga escola. E um dos professores me perguntou, você entrou para a área da beleza, mas se não desse certo, qual seria seu plano B? Eu falei assim, meu querido, eu não tive plano B, não tinha plano B na minha cabeça. Ou dava certo, ou dava certo. E a maior crença que eu tive que quebrar para realmente ter sucesso, para conseguir crescer, foi de que passado não define futuro. Então, a minha realidade de antes, de onde eu vim, porque a maior parte das pessoas fala, não, nasci pobre e por isso eu tenho menos oportunidades, por isso eu não vou conseguir crescer. Tem uma coisa até que eu nem comento no Instagram, assim, abertamente, mas o bairro onde eu cresci se chama São João. Cresci e estudei durante o ensino fundamental. Quando eu fui pro centro estudar no ensino médio, fui pra ETEC, né, que tem muito aqui em São Paulo, eu saí do bairro e fui pro centro. Quando eu cheguei lá, o pessoal perguntava, de qual escola você vem? Da escola do São João. Aí sabe o que eu ouvia? Escola do São João, entra burro e sai ladrão. Era isso que eu ouvia, porque realmente tem muitos colegas, pessoas que estudaram comigo na infância, que eu vi crescer, tipo assim, desde pequena até meus 14 anos, que já estão mortos, que estão presos, que estão no tráfico, que estão envolvidos nesse meio. Então, é desse meio que eu vim. E eu falei, não, eu não aceito isso. Ou
meninas que engravidaram cedo demais, sabe? E que acabaram, nem procurando, não que a gravidez seja um impeditivo, porque tem muitas mulheres, principalmente na área da beleza, que conseguem crescer mesmo sendo mães novas, mas desistiram da vida. E é essa a realidade que eu venho. Ou estão trabalhando para ganhar o salário mínimo. Claro que tem suas exceções, mas a maior parte é assim. Então, eu venho de uma realidade que ninguém tinha sucesso, ninguém nunca da minha família tinha viajado de avião, ninguém nunca tinha saído do estado, entende? Então, eu falei, não é isso que me define. Eu posso ser a primeira a viajar de avião, posso ser a primeira a ter sucesso, posso ser a primeira a ter um CNPJ, não só um como muitos hoje. Então eu falei, eu não vou deixar que isso defina. E eu tenho muito comigo, se eu der um passo na minha vida e ele der errado, eu vou voltar pro lugar que eu tô. E eu sou nova, então eu tenho muito essa mentalidade, né? Eu tenho 23 anos, então eu não tenho medo de correr riscos. Eu não sei se eu vou ficar pra sempre com essa mentalidade, eu espero que sim, né? Mas eu não tenho medo de correr riscos, eu não tenho medo de fazer as coisas, porque se der errado, eu só vou voltar pro lugar que eu tô. Exato. A gente percebeu, assim, nas meninas que a gente convidou pra entrevistar, né, Cíntia, que uma coisa que é muito comum na geração mais nova, né, de profissionais, é que não tem medo de ser cancelada, não tem medo do cancelamento, não tem medo de ser exposta. Sim. Você tem isso também, ou você já é um pouco mais contida, assim, na tua imagem no mercado? Medo de ser cancelada, eu tenho, né? Eu tenho medo de ser cancelada. Ela é uma nova geração com carinha, com mentalidade. Na verdade, eu sou geração Z, mas, nossa, pra mim, eu sinto que eu tenho, assim, uns 30 anos. Eu acho que justamente por ter começado a trabalhar muito nova. Eu falo que eu nasci na geração errada, né? Mas eu tenho medo de ser cancelada, Deus o livre. Mas vai ser. É a única garantia que você tem na vida. Mas eu já fui cancelada. Eu já tive uma época, inclusive, na época que eu comecei a crescer, não vou abrir aqui expor, porque envolve outras pessoas, mas eu fui muito cancelada, a ponto das pessoas me odiarem mesmo, porque uma pessoa ficou falando coisas sobre mim e etc. E aí eu fui muito, muito cancelada, ao ponto de eu abrir uma live chorando e pedir para as pessoas pararem. Gente, para, pelo amor de Deus. A ponto de eu querer excluir minha conta do Instagram e não aparecer mais e sumir do mapa. Essa era a minha vontade. Então, eu passei por um momento bem difícil, eu tinha 19 anos. E aí, eu acredito que depois disso, dessa situação da vulnerabilidade que eu estava, de ser muito nova, não tinha mentalidade, não tinha nada, sabe? Nossa, não tinha aquela mente fincada de, não, vou continuar aqui, é só uma crítica, isso vai passar. Na minha cabeça, não. Inclusive, fiz terapia pra isso. E aí, eu falei, tá, já passei pelo pior e eu continuo criando conteúdo. Hoje eu evito me envolver em polêmicas, eu evito, por exemplo, falar mal de outras pessoas, porque eu sei que isso dá polêmica, né, acaba gerando cancelamento, porque tem gente que gosta de um, gosta do outro, enfim. Então eu evito, eu tomo muito cuidado com tudo que eu vou falar, com tudo que eu vou postar, justamente pra cuidar da minha imagem, né? Porque hoje a minha imagem, ela envolve também outras coisas. Então, se acontece um cancelamento, interfere em todos os meus outros negócios. Então, eu tenho que ter essa ciência de que não posso ficar me envolvendo em coisas muito polêmicas. Mas eu não tenho medo de expor a minha opinião e sofrer hate por isso, vamos dizer, entendeu? Por exemplo, Vem um pouco antes do cancelamento. O hate, é que eu acho que cancelamento, pra mim, cancelamento já é, tipo assim, as pessoas isso é verdade. não quererem falar de você, odiarem você. Agora, odiarem uma opinião minha, problema da pessoa, entendeu? Igual esses dias eu fiz um conteúdo falando que eu sou contra link de agendamentos. Que deixa lá um link que a cliente tem acesso a toda a agenda da profissional. Falei no Instagram isso. Falei, eu sou contra link de agendamento. Você tá fazendo isso? Você não tá trabalhando gatilho de escassez, e tudo mais. Falo isso porque meu marido, ele vai em barbeiro, o barbeiro usa um sistema assim. Aí ele nunca marca com antecedência. Por quê? Porque ele sempre vai ter ali a agenda vazia. Porque sempre que ele entra, tá com a agenda vazia do profissional. E eu não concordo com isso. Eu acredito que a gente tem que gerar gatilho de escassez e a gente tem que também fidelizar. Porque o maior ativo que o empreendedor tem é o quê? Recorrência. Cliente voltar todos os meses. Se você deixa a sua agenda disponível sempre vazia, ela nunca vai querer ter essa obrigação de, vou agendar. E aí eu fiz um conteúdo sobre isso,
Pronto. Aí todo mundo que usa link de agendamento começou a vir contra. Só que daí eu não acredito que isso seja cancelamento. É mais assim, uma opinião diferente, sabe? Mas acontece muito. Mas eu não tenho medo de expor minha opinião, porque é isso que eu acredito. Inclusive, por exemplo, a gente tá... Nem poderia falar que eu nem anunciei isso no Instagram ainda, né? Mas a gente tá desenvolvendo, já tem mais de um ano já, um sistema de gestão e agendamentos, que é o Agenda Power. E dentro dele vai ter o link de agendamento, mas de uma forma diferente, que vai de acordo com os meus valores. Então, a gente trouxe um desenvolvimento de uma IA, que ela vai fazer o seguinte: quando a cliente entrar no link, a IA vai perguntar para ela: qual horário você quer agendar? Qual dia? Ela vai dar, eu quero quinta-feira, 4 horas da tarde. A IA vai ver no sistema se tem disponível aquele horário na quinta-feira, 4 horas da tarde. Se tiver, ela vai agendar. Se não tiver, ela vai, a gente não tem às 4, mas tem às 3 e tem às 5. Então, a gente desenvolveu isso de acordo com os meus valores, para vocês terem noção do quanto ter valores muito bem firmados, opiniões muito bem concretas, envolve até mesmo outras áreas do seu negócio, da sua vida. Então, eu trouxe para uma empresa minha, para um negócio meu que está nascendo, um dos meus valores que eu sofri hate, mas eu estou trazendo de melhora para dentro do nosso mercado, né? Para o atendimento das profissionais. Então, eu não tenho esse medo de ser cancelado, porque eu cuido muito bem da minha imagem, mas eu não tenho medo de sofrer hate. Por exemplo, de uma opinião minha, entende? Eu acho que são coisas bem diferentes. Não, realmente, o cancelamento, eu acho que ele tem também aquela coisa maldosa, né? De pessoas se juntarem e criarem grupo. Tem todo, né? No mercado da beleza. Sim, muito. De fazerem... E eu realmente acho que são poucas pessoas que viveram isso, assim, na íntegra mesmo, né? Mas tem. Tem. Grupo do pessoal falando mal e denegrindo a imagem. E o que você acha, assim, a minha sensação, olhando de fora, assim, quando a gente trabalha um posicionamento mais luxo, mais sofisticado, isso também desperta uma certa inveja, né, das pessoas que não têm não tem condições, ou talvez não conseguem, ou talvez, né, conhecendo mais sua história, não querem também, né? Você mesma comentou que você não tinha condições e conseguia desde sempre ter esse posicionamento. O que você acha sobre isso? Porque eu vejo que ao mesmo tempo que você cria aquela coisa da admiração, tem uma turma que... Sempre tem, né? Tem muito, 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 muito mesmo. Eu fico, inclusive, brava com pessoas assim, porque chegam, mas eu não tenho condições de ter esse posicionamento. Eu fiz um vídeo há uns 2, 3 anos atrás, que ele deu, assim, uma viralizada, que eu coloquei a roupa de uma profissional desvalorizada, com shortinho jeans e havaianas e tal, cabelo tudo bagunçado, sem maquiagem, e a profissional arrumada. Aí, galera, mas aqui onde eu moro é calor. Porque eu tava de blazer, né? Eu falei, tá, vou fazer um vídeo com roupa de calor, que dê pra atender. Fiz um vídeo, mostrei a diferença. Aí, ainda assim, teve gente. Não, porque não dá, porque eu não tenho dinheiro pra comprar roupa assim. É muita desculpa, sabe? Eu fico brava mesmo, porque as pessoas, elas arrumam desculpa pra tudo. Então, não é nem essa questão de, eu acredito que nem seja inveja em si. Eu acredito que seja a mente mesmo que limita ela de pensar, não, se ela pode, por que eu também não posso? Porque eu também não vim de berço de ouro. É que as pessoas olham hoje pra mim, né, eu toda botocada, eu toda cheia de harmonização, me vestindo bem. Hoje sim, eu tenho condições pra isso, mas lá no início eu não tinha. E eu cresci, passei a minha adolescência usando roupa de bazar. Eu atendia as minhas clientes com roupa de bazar. Eu ganhava roupa dos outros pra atender. Até meus 14 anos, até eu começar a juntar meu dinheirinho e comprar minhas próprias roupas, minhas blusinhas lá no R$19,99 que eu comprava, eu usava roupa de bazar, mas eu sempre me preocupei com a minha beleza. Eu, né, comecei trabalhando com maquiagem, então sempre me maquiei pra atender as minhas clientes. Sempre assim, não, né? No início eu não me preocupava, mas a partir do momento que eu tomei consciência de que pra eu passar mais profissionalismo sobre a área da beleza, eu teria que me arrumar, teria que estar apresentável, eu coloquei aquilo como prioridade. Então, não é, eu não tenho dinheiro, eu não posso, eu não consigo. Pô, vai atrás das suas condições e daí, conforme você for evoluindo, essas pessoas nunca vão evoluir. Porque sempre vão estar atrás de desculpas de que, não posso. E eu vejo que a profissional da beleza, eu, né, vendo como dentro, né? Elas têm muita dificuldade mesmo em assumir que estão fazendo algo de errado. Às vezes elas sabem que de fato tem algo errado acontecendo, e eu não falo só de posicionamento não, às vezes até em relação à técnica.
chega um profissional e fala, não, olha, assim seria melhor e tal. Ela até fala, putz, realmente, mas ela vai lá comentar que não, porque eu faço e dá certo. Porque eu vi muito isso também quando eu falei sobre colocar chicote na testa no TikTok, sabe? De cílios. E aí as pessoas falam, eu faço isso, não muda nada. Problema. Eu tenho agenda cheia. Tá bom, mas não, entendeu? As pessoas, elas não têm essa maturidade de falar assim, não, realmente, vou procurar melhorar nisso. E em relação à roupa, de custo, gente, um scrubzinho, né, profissional, que você vai ficar mais bem apresentada, você vai custear a mesma coisa do que um shorts jeans e uma camiseta. Com certeza. Então, é só questão de realmente a sua prioridade. Tem uma frase que eu falo há muitos anos, que é o incomodado, ele cresce. Mas é o incomodado que age, ele cresce. Todo mundo, não adianta. Ai, mas eu preciso de tal curso, eu preciso de tal mentoria. A mentoria, o curso vai te dar direcionamento. Mas todos nós, todo mundo, sabe aquilo que tá fazendo de errado. Todo mundo. Sabe aquilo que falta pra melhorar, sabe aquilo que precisa melhorar. Seja na técnica, você sabe ver aquilo que você tá errando. Seja na sua vestimenta, você sabe que você tá errando. A gente olha pela nossa rotina, você sabe que você tá falhando na academia, você sabe que você tá falhando na alimentação. A gente sabe todos os nossos erros. Só que só incomodado, que tem aquele incômodo de, meu Deus, eu sei que isso tá me incomodando, eu sei que eu preciso mudar isso, eu sei que eu preciso melhorar. Só aquele que fala, não, ele na verdade, se assumir e assumir seus erros e agir pra mudança, partir realmente, não, eu sei que eu tô errando nisso e eu vou mudar. E agir realmente é que consegue realmente crescer e ter sucesso. Porque a maior parte das pessoas sabe que precisa melhorar, sabe aquilo que tá fazendo de errado ou aquilo que tá deixando de fazer, mas não faz nada pra mudar aquilo, entendeu? Exato, prefere não assumir e se colocar como superior, mas não assumir de fato. Exatamente. Ó, eu vou fazer uma pergunta, já que você falou de as pessoas não mostrarem. O que você acha que hoje é uma fraqueza sua? Ó, uma pergunta que eu não sei nem porque tu me manda, sabe? Eu falei que ela As conversas vão fluindo, eu nunca sigo isso nem. O que você considera hoje uma coisa que você acha que você tem que evoluir ainda, né? Porque você é super nova. O que você acha assim que diz, nossa, isso é uma fraqueza minha, que se eu não trabalhar, eu vou acabar também, assim como as minhas mentoradas, assim como as minhas alunas, em outros âmbitos, em outras áreas, elas acabam sofrendo também. De melhora, assim, em mim, eu, na verdade, parto do pensamento que a gente sempre tem que melhorar em todas as áreas da nossa vida, né? Então, eu sempre tô em busca de melhorar a minha comunicação, sempre tô em busca de melhorar a minha imagem. Eu olho, às vezes, pro meu Instagram e falo, tá, isso daqui não tá legal, eu posso melhorar a qualidade, enfim. Mas eu acredito que uma coisa que eu tenho que melhorar muito em mim, que eu acredito que seja uma fraqueza, é que eu sou eu dou muito ouvido aos meus sentimentos. Então, se alguma coisa me deixa, tipo assim, chateada, se alguma coisa me deixa brava, eu sou demais. Então, eu já, às vezes, sinto vontade de parar de fazer tudo aquilo que eu tô fazendo. Tipo, eu tenho uma gravação pra fazer, mas aconteceu alguma coisa que me deixou mal. Aí, aquilo me para na maior parte das vezes. Hoje em dia, eu lido melhor com isso, porque eu sigo os meus compromissos. Mas ainda assim, é uma fraqueza de, sei lá, acontecer uma coisa no meu dia, ou alguma discussão, ou algum problema na empresa. A gente sempre tem algum problema, algum BO. Falo, nossa, acabou o meu dia. Eu era muito assim mesmo. Mas eu venho melhorando. Então, hoje eu coloco como prioridade, não, eu tenho esse compromisso, eu tenho isso pra cumprir. Então, vamos lá, vamos fazer mesmo emburrada, mas vamos fazer. Mesmo não querendo. Exato. E outra perguntinha. Você agora já faz um tempo, né, que lançou uma marca da área da beleza, né, de sobrancelhas, que é a Ivan. Inclusive, essa marca, a gente teve spoiler dentro do podcast, né? O Thiago veio com a sua língua grande, contou tudo antes. Exato. Inclusive hoje, a gente ficou de voltar com a marca e não voltou, hein? tem que trazer. Exato. A gente tava conversando isso hoje, que ele veio aqui e falou, o canto da sereia vai ecoar, não sei o que, deu spoilers. E a gente já estava junto, né? A gente trouxe a Ivenon pro mercado, realmente pra revolucionar. O Thiago, ele também é novo, tem a mesma idade, tem 24, né? Eu tenho 23, então a gente tem uma mentalidade nova. A gente, na verdade, nem se conhecia, nunca tínhamos nos
visto e conversado realmente pessoalmente. E eu falo que a minha amizade com o Thiago, ela surgiu de um propósito muito grande. Eu acredito que a Ivanon, ela nasceu desse propósito. né? É Ivanon. Eu fiquei quieta, eu não falei nada, mas eu tô assim... Ela nasceu desse propósito. É, Ivanon. É que ela é gringa. Ivanon. Ela tá falando, eu tô falando inglês correto. Fazer o quê? Fazer o quê? Eu falei, será que eu que tô falando errado? Mas eu falo que a Ivanon, ela nasceu com propósito realmente pra unir nós dois ali. Eu me mudei pra São Paulo recentemente, né? Tem menos de 2 anos. E eu nem conversava com o Thiago. Na verdade, a gente nem tinha muita empatia, assim, um com o outro, né? Empatia não. Afinidade. E eu me mudei pra São Paulo. Eu nem sabia, na verdade, que ele morava em São Paulo. E eu fui me mudar justamente na mesma rua, assim. Ele morava aqui, eu me mudei pra uma rua na frente. Então a gente se tornou vizinhos. E aí ele viu isso no meu Instagram, viu que eu tava morando, que eu morava perto do Teatro Renault. E ele viu uma foto minha com o Teatro Renault atrás. Eu falei, não é possível que essa menina tá morando aqui perto de mim. E aí ele me mandou mensagem. Pra conversar e tal, vamos, né, tomar um café, e, enfim, chamei ele pra ir na Habitat Beauty. E foi quando a gente fez a amizade, a gente conversou. Depois daquele dia, a gente nunca mais parou de se ver, nunca mais parou de conversar. E a Ivanon surgiu porque ele já tinha esse projeto, né, ele tinha uma outra marca, e ele vendeu pra lançar uma outra marca no mercado, fundar uma nova empresa. Então, ele tinha já o projeto da Ivanon, na época que ele contou pra mim e pro Zé, né? Ele nem sabia direito nome, cor, mas ele falou que tava estruturando, tava pensando em todos os detalhes. E aí, teve um dia que ele veio e apresentou o projeto pra gente, né? Pra mim e pro Zé. Ele apresentou o projeto, falou o nome, que ia ser o Ivanon, trouxe toda a ideia, né? Das sereias, do branding e tudo mais. E a gente amou a ideia, né? E aí, a gente, num jantar, a gente perguntou, você vai ter sócio nessa sua empresa? Porque eu e o Zé, a gente tá num momento, assim, de expansão, né? Então, a gente já firmou já as nossas empresas, né? Tanto na área beauty quanto na parte educacional, isso desde o ano retrasado. E a gente começou a estruturar para ter outros negócios dentro do mercado da beleza. Então, hoje a gente tem um grupo de 8 empresas, são 2 clínicas, a gente tem uma agência de tráfego pago e construção de páginas, que também são pessoas da nossa equipe, sócios nossos. Nós temos a loja que está sendo lançada agora com a Maca. O Agenda Power já estava sendo desenvolvido, já estava sendo estruturado, porque é um aplicativo que a gente está fazendo do zero mesmo, todo personalizado. E aí, quando ele trouxe a Ivanon, eu falei, só falta uma marca de produtos, né, dentro do mercado da beleza. Então, a gente tá com essa mentalidade de investir, porque eu quero ser mãe daqui a uns 2 anos, né? Então, eu quero ter negócios que não dependam 100% de mim, como por exemplo, clínica ou até mesmo os cursos, né? Então, a gente falou, vamos investir, né? A gente sentou, conversou e tudo mais, e começamos a partir dali estruturar todo o projeto. A gente já sabia que seria uma marca da área das sobrancelhas. Eu falei, vamos lançar uma marca de produtos de brow lamination, porque é a técnica que eu mais amo fazer, uma técnica que eu estudei muito para conseguir trabalhar com ela. Eu já tinha desenvolvido outros produtos, né? Por exemplo, o nosso gel reconstrutor, o Complex 3D, ele foi desenvolvido há 4 anos atrás, quando eu comecei os meus atendimentos, porque eu não estava satisfeita com os produtos de reparação de fios no mercado. E eu criei uma fórmula junto com uma amiga que é farmacêutica na farmácia, desenvolver essa fórmula e eu usava ela. Falei, já tenho um produto de reparação, vamos desenvolver a fórmula do passo 1 e passo 2, de brow lamination e tudo mais. Então, eu entrei com a minha expertise de criação de produto, também de marketing, né, antecipação, que a gente construiu tudo juntos ali. E o Thiago, ele é excelente, excepcional em criação de sistema de parceria, ele é excepcional em marca. Eu tenho aprendido muito com ele nesse último ano, mais de 1 ano que a gente tá junto aí na marca, né? Mas é um projeto lindo que nasceu cheio de propósito. E a gente veio realmente para revolucionar o mercado das sobrancelhas, né? Mais especificamente o mercado de brow lamination, porque era um mercado que não tinha visibilidade, não tinha eventos,
produtos, não tinha marcas que davam voz para as profissionais. E a gente trouxe a Ivenon justamente com esse propósito, de tornar a técnica, né, a área mais reconhecida. Basicamente, a gente criou, né, fortaleceu a área da Brow Lamination e do Lash Lifting. E a marca tá apenas começando, né? Vai fazer 4 meses ainda a marca e parece que tá há anos no mercado e está, né? Faz tempo que a gente tá trabalhando para que ela seja o que ela é hoje. A junção de vocês dois, que a sua tese central é o posicionamento, né? Esse brand. E o Thiago, como você mesmo mencionou, né? Essa estratégia de comunidade, enfim. Vocês esperavam esse boom tão grande que teve já logo no início? Ou vocês tinham um planejamento para um ano, enfim? Assim, claro que a gente espera que a marca tenha um grande sucesso, mas a gente não imaginava que ia ser como está sendo desde o início, porque desde que a gente fez o primeiro post na Ivenon, que a gente trouxe, né, algumas meninas para São Paulo para usar os produtos em primeira mão, para começar toda a antecipação, e nós desenhamos tudo isso. Nós desenhamos todos os posts, todas as publicações, toda a narrativa, tudo que foi feito na Ivenon, a premiere de lançamento, que juntou mais de 200 profissionais, referências na área. E a gente imaginava que ia dar, assim, um burburinho, a gente imaginava que ia ser algo grandioso, mas não tanto quanto. A Ivenon, desde que ela nasceu fazendo barulho realmente no mercado, e a galera falando, as meninas, né, que entram para parceiras, elas choram por estar na marca, e é uma marca nova, e as pessoas querem fazer parte, querem estar com a gente, isso é muito, muito, muito legal. O Thiago, ele já tinha, né, experiência com isso, né, ele já tinha outra marca, que era muito gigante também, com mais de 1.500 parceiras, e pra mim tá sendo uma experiência, assim, diferente, né, e eu gosto de aprender coisas novas, por exemplo, o Agenda Power também. Eu tive que sentar com o programador e entender o que ele tinha que fazer ali de programação para desenvolver o sistema, né? Então, Eu acredito que você já tinha também. do quê? Por conta do Power Academy, também é uma comunidade bem forte que você construiu. Também. Mas do sistema de agendamentos, eu tive que entender ainda mais, porque, quando a gente abre na programação, assim, é uma coisa muito, 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 muito complexa. Tem muitas muito teias, diferente. né? E muitas Quer coisas. dizer, o aplicativo de cursos é uma plataforma que você hospeda. Não, eu digo no seu centro de comunidade. Por mais que você disse que tá sendo novo pra você isso com a Ivenon, das meninas, sim. mas o seu senso de comunidade do Do Power. também é muito forte. Sim, também. A gente tem dentro da Power Academy, né, assim, uma comunidade muito fortalecida. Mas, assim, eu acho que... A venda de produto, acho que é um Quando pouquinho diferente. porque é um produto, entende? E é Que muito... acaba e que ela tem que consumir, aí não tem recorrência, né? Se ela não gostar. É porque, assim, as alunas, no caso, né, quando elas entram na academia, elas têm a vida transformada. Então, eu acabava entendendo mais esse sentimento de gratidão, de pertencer à comunidade. Agora, de um produto, é que no início eu não entendia muito bem. Mas quando a gente traz um produto realmente revolucionário, também transforma a vida da profissional. Então, isso é muito, muito, muito legal. E, como eu disse também, a gente trouxe reconhecimento para a área de Brow Lamination. Então, as nossas parceiras, elas têm essa gratidão também dentro da comunidade de, meu Deus, vocês mudaram realmente o nosso mercado e trouxeram mais visibilidade. Porque muitas clientes, parceiras... estão trazendo, né, de feedback pra nós, até as clientes conhecem Ivenon, até as clientes conhecem o produto, aquele outro produto que você usava me dava alergia, agora esse produto que você tá usando não tá dando, a Ivenon realmente é boa. Então isso é muito legal, porque gerou um movimento para as próprias clientes e grande parte das nossas clientes, das parceiras, está trazendo pra gente que até o fluxo de atendimento de Brow Lamination aumentou, justamente por conta dessa movimentação no mercado, que as clientes estão procurando mais o procedimento. Então isso é muito legal, porque consequentemente também transforma a vida da profissional, aumenta o faturamento. E daí, indo agora também pra sua comunidade, né? Que eu acho que eu, pelo menos, comecei a conhecer você pelo movimento Power, né? Eu acho que esse foi o seu maior boom, de fato, né? Que com isso vem surgindo outras vertentes também. Como que foi pra você decidir sair de somente cursos de técnicas e etc. e ter uma formação mesmo, a Power Academy?
Na verdade, ali no início eu tinha vários cursos, cada um deles tinha um nome diferente, algo diferente, mas eu sempre tive o senso de comunidade. Por exemplo, quando a gente tinha a parte das fadas, né, que me chamava de fada empreendedora, eu tinha a Fly Mentor, né, tinha a mentoria das fadas, e o como das fadas, e um monte de cursos. Então, ali, mesmo sem entender, eu não entendia nada sobre criação de comunidade, não entendia nada sobre marca, sobre branding, era muito pouco meu conhecimento, eu fazia totalmente na intuição. E ali eu já tinha pessoas que usavam roupas parecidas, cores parecidas, símbolos parecidos, a comunicação. Na época eu lembro que eu lancei um filtro escrito Fada Empreendedora. Na época, em 2021, tinha muito filtro, né? Tava lançando isso. E aí, esse filtro, eu lancei quando eu bati 10 mil seguidores no Instagram, bem no meu comecinho. E muita, muita, muita gente usando. Todo dia batia, assim, mais de 100 stories de marcações, as pessoas usando. Então, desde lá do início, mesmo sem entender, eu já tinha esse senso de comunidade. Quando eu trouxe o Power, né? Eu trouxe essa comunidade de antes junto comigo, trouxe mais significado, trouxe mais branding. Então, hoje a gente tem frases que são da comunidade, a gente tem símbolos que são da comunidade. Inclusive, tô aqui, ó, colar, brinco que a gente tem, que são da comunidade. Então, fui cada vez mais para fortalecer, tornando real no dia a dia. Então, hoje a gente tem mala, hoje a gente tem garrafa, a gente tem coisas que tornam a comunidade algo físico. E algo que eu trouxe lá em 2023, quando eu lancei a formação Power Woman em si, né? A comunidade Power mesmo, sem ser os outros cursos que carregavam só um nome, mas sim de você se tornar uma Power através do curso. Eu trouxe o Power Woman Experience. A primeira turma da formação, as 100 primeiras alunas que entraram, elas poderiam ir ao evento, que foi nosso primeiro evento presencial. E aí nós fizemos isso justamente para fortalecer ainda mais a comunidade. Falei, não, eu quero trazer, porque a maior parte das pessoas que estão no digital, né, principalmente pós-pandemia, a galera saiu do presencial e foi quase que 100% pro online. E aí, o que eu comecei a perceber do mercado? Que as pessoas estavam tendo essa percepção de, é só um curso online, é só uma coisa da internet. Falei, não, são alunas reais que têm resultados reais, porque hoje na internet é muito fácil uma pessoa pegar e mentir números, mentir quantas alunas tem, mentir quanto tem de faturamento, mentir resultados até, que a galera faz isso. Falei, não, eu tô vendo essa movimentação no mercado, tô vendo que tem muita gente que tá vendo o mercado como uma farsa, e eu não quero isso pra mim. Eu não quero isso pra minha comunidade, não quero isso pra minha formação. E eu falei, vamos fazer, né? Falei pro Zé, vamos fazer um evento presencial. No início eu fiquei meio com medo, porque eu nunca tinha feito, só dava cursos presenciais pra poucas pessoas. E aí um evento pra mais de 100 pessoas, eu falei, tá, me dá um pouco de medo, mas vamos fazer, porque eu tenho certeza que isso vai unir as alunas, vai mostrar para o mercado que os resultados que eu posto são realmente reais, que os números que eu falo que tenho de alunas são realmente reais, que eu tenho realmente uma comunidade. Então foi quando a gente materializou, né, trouxe do digital para o presencial. E para mim, foi o que fez a formação ela crescer cada vez mais. E hoje, por exemplo, eu vendo a formação sem precisar falar dela. Porque tem aluna que, às vezes, tô num evento, às vezes vou palestrar, aí tem aluna que chega pra me cumprimentar e fala, já falei pras duas aqui pra elas entrarem na formação também, que elas têm que fazer parte, que elas têm que ser Power também. Então, as próprias alunas, elas vendem a Power pra outras pessoas. Isso é muito legal, justamente por conta dessa materialização. E, recentemente, a gente fez, né, o evento no Teatro Bradesco para mais de 1.500 pessoas, e foi um dos nossos maiores marcos. Foi, assim, um desafio muito gigante pra mim, porque foi uma das coisas mais grandes que eu já fiz na minha vida, né? Porque você fazer um evento para 100 pessoas e fazer um para mais de 1.000 é totalmente diferente. Foi desafiador. A gente ficou o ano todo, praticamente, a par disso, desenvolvendo e, junto disso, conciliando, né? Não conciliando a Agenda Power e outros projetos também. Mas foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Porque o reconhecimento que a gente trouxe para as Power Womans, porque as clientes vendo elas indo ao evento e recebendo premiação, isso fortaleceu também o negócio delas. Fortaleceu, obviamente, também a minha imagem dentro do mercado. Então, desde do dia 16 de setembro que eu fiz o evento,
a quantidade de oportunidades que começaram a aparecer pra mim, e de convites e várias outras coisas, sabe? Até ofertas de outros negócios de sociedade que eu tô tendo que negar até. Não vou dar conta, muita coisa, né? A gente tem que também conhecer o nosso limite. Mas de oportunidades mesmo por conta de uma decisão. A maior parte das pessoas, elas têm medo de tomar decisões difíceis, por medo de não dar certo, por medo de não funcionar. Mas as decisões que eu tomei mais difíceis na minha vida foram as que mais me fizeram crescer, assim, absurdamente. Então, eu vou aproveitar essa deixa e já vou entrar nos nossos quadros, né? O Pulo da Águia. Qual foi o maior salto que você considera ter dado? Foi o evento ou você tem ainda algum outro salto que você deu mesmo com medo? Tem 2 saltos que eu considero que foram, assim, os maiores e que mudaram completamente a minha vida nos últimos anos. Que foi a decisão de vir para São Paulo, porque lá no interior eu já tinha alcançado tudo que eu almejava de sucesso para minha vida quando eu tinha 30 anos. Então, eu tinha a casa dos meus sonhos, eu tinha a vida, a rotina dos meus sonhos, a equipe dos meus sonhos, a clínica dos meus sonhos que eu construí. E tudo isso eu planejava ter quando eu tivesse lá meus 30 anos. E eu entrei numa crise existencial. Falei, tá, e agora? O que eu faço? Porque eu tinha alcançado todas as minhas metas, inclusive comecei a fazer terapia por conta disso. Porque eu, muito nova, né, até conversei com a minha psicóloga na época, eu falei, tá, parece que eu não me conheço, parece que eu tô meio perdida, não sei o que fazer, não sei o que eu vou seguir daqui em diante. Ela falou assim, Emily, você fez o caminho reverso. A maior parte das pessoas na sua idade, né, ali dos 15 até os 20 anos, elas trabalham um processo de autoconhecimento para começar a entender quem é, para depois trabalhar meta profissional, meta de carreira e etc. Você fez totalmente o contrário. Você, dos seus 15 aos seus 20, você construiu o seu sucesso profissional e conquistou tudo aquilo que você queria para sua vida de conquistas mesmo, bens materiais e etc. Agora você precisa voltar lá na sua adolescência e tentar entender aquilo que você quer, como se você fosse uma adolescente novamente. Então, sentar para planejar o que você quer pro seu futuro, o que você quer de meta, que passos você precisa dar, o que você precisa fazer. E eu comecei de novo nesse processo de autoconhecimento para entender o que eu ia fazer a partir dali, porque eu tive que traçar novas metas pra mim. E foi quando eu falei, não, eu quero, a partir de agora, já que eu conquistei tudo que eu tinha em mente, tudo que eu queria conquistar pra minha vida, eu quero construir e mais fortalecer, assim, o meu nome agora. Porque eu já tinha alcançado a clínica que eu queria, a casa que eu queria, minhas metas todas da minha vida. Já tinha conquistado. Nossa, mas que pequena, você já tinha conquistado todas as suas metas? Sim, porque era aquilo que eu, naquele momento, via. E é muito legal falar sobre isso, porque a maior parte das pessoas, quando conquista tudo que quer, estagna. É o que acontece com muitas pessoas que ficam assim, 10, 20 anos vivendo a mesma vida. Porque não? É igual um CLT que tá num trabalho que ele fatura, ganha, né, o tanto pra pagar as contas que ele tem, o valor do aluguel, água e luz. E aí ele se conforma. Às vezes é a meta da pessoa. E eu falei, tá, eu vou permanecer aqui, vou continuar na minha cidade, vou continuar crescendo a clínica, o faturamento, mas aí isso vai me trazer o quê? Dinheiro? Será que é isso que eu quero pra minha vida? Vou precisar tomar decisões mais arriscadas e fazer coisas novas. Falei, tá, quero crescer meu nome, que decisões eu preciso tomar pra isso? E aí foi quando eu tive a ideia, tomei a decisão de que eu viria pra São Paulo. Aqui em São Paulo não conheço ninguém, nenhuma alma viva, nenhuma pessoa. Hoje, né, depois de 2 anos, tô fazendo amizades, conhecendo pessoas. Mas no início eu não conhecia ninguém, não tinha família, não tinha nada. Inclusive, isso foi muito difícil pra mim, porque lá na minha cidade eu morava com a minha família inteira, né, que eu cresci. Então, foi um processo bem difícil. Mesmo condomínio. No mesmo condomínio, no mesmo lugar, né. Na época eu já morava na minha casa, mas mesmo assim, meus pais iam quase todos os dias em casa. E sempre fim de semana, reunindo, enfim. Hoje em dia já é bem mais reduzido, né? E eu falei, tá, vou pra São Paulo. E o que eu quero com isso? O que eu quero alcançar com isso? Eu falei, tá, eu quero crescer meu nome, quero expandir ele, porque aqui no Brasil eu já tenho muitas alunas, quero expandir ele de forma internacional também. E aí eu falei, tá, eu indo pra São Paulo, eu tenho certeza que eu vou ter mais oportunidades. Até porque minha cidade é super longe do aeroporto, por exemplo. Então, eu tive que reduzir a quantidade de palestras, porque era muito exaustivo pra eu sair da minha cidade, vir pra São Paulo, pegar um aeroporto. Às vezes eu tinha que sair da minha cidade, pegar um hotel aqui, um dia antes de pegar um voo. Agora não, é bem mais tranquilo. Eu saio da minha casa, já pego o voo pra ir pra onde
onde eu quiser. E aí eu falei, tá. Eu indo pra São Paulo, vou estar no núcleo de tudo, vou estar perto de pessoas. E é surreal a quantidade de oportunidades, né? A própria Ivy não nasceu por conta da decisão de eu ter me mudado pra São Paulo. E várias outras, eu ter reconhecimento e ter ido levar meu trabalho, minha técnica, meu conhecimento pra outros países. Veio também da decisão que eu tomei de ter vindo pra São Paulo. Então, sem sombra de dúvidas, essa foi a maior decisão. E depois disso, o evento também, que me abriu muitas portas também. Uhum. E agora a gente vai pro segundo quadro, que é cicatrizes que viraram medalhas. Acho que você já acabou comentando, mas qual o seu erro ou algo que você considera que você fracassou, que depois você viu que te levou para um ponto maior? Ai, é difícil falar isso, porque eu acredito que todos os erros que a gente comete, tudo, eles viram, na verdade, aprendizado e amadurecimento. Então, na verdade, a maior parte das pessoas reclama quando tem um erro, um fracasso. Eu agradeço, porque é uma forma de eu aprender, é uma forma de eu amadurecer. Mas eu acho que o que mais me trouxe sucesso foi a decisão que eu tomei lá no início, de começar. Então, tem pessoas que falam, eu tive que ir pro meu fundo do poço para conseguir me reerguer. Eu não, eu já estava no fundo do poço, eu comecei no fundo do poço sem dinheiro nenhum, sem reconhecimento. Eu não era uma pessoa conhecida na minha cidade, nunca fui, em escola, né? Eu falo da escola porque eu comecei adolescente, nunca fui uma pessoa popular, nunca fui de ter muitas amigas. Então, para conseguir clientes, né? A maior parte dos clientes ali no início são o quê? Amigas, pessoas conhecidas. Eu não tinha isso. Então, eu não tinha nada. Ali foi o meu maior fundo do poço, ali foi o meu maior fracasso, vamos dizer assim, e aquilo ali me construiu para o sucesso. Então, eu acho que isso que criou, assim, uma casca grossa em mim, de eu já estive na minha pior versão, e agora eu vou em busca de cada vez a minha melhor. Uhum. Bom, agora é o teu momento de fazer uma pergunta pra gente. É uma inversão Ai. de papéis. Não sei se ela preparou ou se preparou. Eu mandei o Que às vezes a gente roteiro vem com pro essa seu pergunta. assessor. Pode ser alguma coisa que você queira saber da gente, ou então algo que você quer uma opinião sobre o mercado, ou uma curiosidade que você gostaria de ver o nosso ponto. Eu queria entender o ponto de vista de vocês, de como vocês veem o mercado, tanto o mercado de atendimentos, mas de ensino. Daqui a alguns anos, daqui, sei lá, 5 anos, como vocês acham que vai estar os profissionais? O que vocês veem de evolução para o mercado? Nossa, a pergunta é difícil. Começa você. Eu não quero ser cancelada. Eu acho que o que tá acontecendo muito hoje é que às vezes eu vejo que as profissionais, elas já querem começar na profissão e irem direto começar a ministrar curso. Elas nem passam pelo período de se especializar, de se tornar de fato uma expert, de ter segurança total mesmo para ministrar cursos e já estão de fato querendo dar cursos, porque vê muito esse jogo, né, de tipo, você pode faturar muito com curso, elas estão indo só pelo dinheiro. Então eu acho que vem se formando muitas mentoras, muitas professoras que mais focam no dinheiro do que no conteúdo em si. Então eu acho que a longo prazo a gente pode ter até um respaldo negativo disso, das pessoas não acreditarem mais nos cursos por conta de ter muita profissional fraca ministrando curso. Foi por isso que eu trouxe, eu demorei para ensinar aquilo que eu fazia, né, que eu fiz nos últimos anos, justamente por conta disso. Porque eu comecei a ver muitas pessoas que não têm experiência nenhuma, que você entra no Instagram e ensina a técnica, mas a técnica é horrível. E dando curso. E às vezes essas pessoas, por ter mais coragem de aparecer, ter mais constância do que a maior parte não tem, que vocês não têm, que eu sei, acabam conseguindo ter mais alunas. Aí são alunas que chegam frustradas para fazer curso. Tem pessoas que às vezes desistem da área porque não tiveram um bom embasamento de conhecimento. Foi por isso que eu trouxe a minha mentoria para ensinar isso. Porque eu comecei a ver o mercado... desculpa a palavra, mas se prostituindo, de fazer o que dá na telha e sem metodologia nenhuma, sem estrutura nenhuma, e ensinando coisas que nem elas sabem. Exato. Eu já tenho uma visão bem popular sobre o mercado de educação no Brasil. Eu acho que a gente vai sofrer uma grande mudança nos próximos anos. Principalmente pela questão do online. Eu acho que o online vai cair bastante, já que tem caído, né? A gente tá vendo os grandes players aí se juntando e fazendo tudo.
um show para poder vender os cursos. Acho que isso é um ponto. Eu acho também que as pessoas elas estão um pouquinho saturadas das caras que estavam ali, né, no mercado então isso também é natural. E se a gente, como uma pessoa que também vive desse mercado, não se adapta, a gente vai acabar ou mudando de opinião, saindo, ou fazendo outras coisas, ou até mesmo investindo em outros negócios, porque realmente não vão ficar martelando e brigando com quem tá entrando agora, né? Mas eu tenho uma visão impopular no sentido de eu acho assim que as meninas elas acharam que ser educadoras é a parte mais fácil. Onde ganha o dinheiro mais fácil. E realmente, se ganha, imagina, você ganha R$1.500, né? Uma menina que tá dando um curso de técnica, num dia, sendo que ela teria que atender, às vezes, uma semana inteira para ganhar R$1.500. Então, a gente sabe que é mais fácil. Só que hoje, conseguir a aluna é muito mais difícil, porque ela tá concorrendo com online, ela tá concorrendo com offline, ela tá concorrendo com o Instituto Embeleze, o Instituto não sei do que, Instituto não sei... Então, a quantidade de pessoas dando curso é muito maior do que era antigamente, então eu acho que aquela visão de, eu vou virar educadora e eu vou ganhar dinheiro, não existe mais. Eu acho daquele jeito tendencioso que se vendia antigamente, quando você entrou. Então, eu tenho uma visão um pouco bem dramática do tipo, tá, minha filha, agora você vai ter que aprender a ser empreendedora, não educadora. E eu acho que aí tem muita gente que não gosta de escutar, porque elas gostam de acreditar no sonho de que, eu vou dar curso, e aí um dia eu vou parar de atender, e aí eu não vou nunca mais ter clínica, e aí eu nunca mais vou precisar ter que lidar com o cliente. E eu acho que já deu pra fazer isso. Eu sou a prova mas eu não sei se... Eu acredito muito que o mercado, ele começou a cair a partir disso aí que você falou. Das pessoas acreditarem que iam começar a dar curso e parar de atender e fechar a clínica. Porque a quantidade de pessoas que eu vi começaram a ir, por exemplo, pro digital. E que fecharam a clínica com esse sonho. Tá? Que cada pessoa vê o seu momento de vida. Mas as pessoas estão tomando isso como sucesso. Sendo que não, o que faz você vender ali, por exemplo, quem vende técnica, não tem como você ensinar técnica se você não vive isso. Eu mesma, eu poderia ter fechado minha clínica há 5 anos, porque eu com 19 anos já tinha feito 7 dígitos. Só que eu falei, não, se eu ensino isso, eu preciso ensinar aquilo que eu vivo. Então eu faço questão de ter, hoje eu tenho 2 clínicas, né, uma em São Paulo e continuo com a minha do interior, que eu tenho há anos lá. Justamente porque tô sempre procurando melhorias para as clientes. Hoje eu ensino, grande parte do que eu ensino na formação é sobre experiência ao cliente. Como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não vivo? Que eu não tô ali na prática, que eu tô melhorando constantemente? Porque o mercado, vocês sabem, 3 meses já tem uma coisa mudando, cada vez é uma ideia nova. E a gente tem que estar sempre inovando. E eu vou te falar que eu posso dizer que eu sou uma culpada desse movimento também, porque eu fui a pessoa que me fechou. Então eu sou você fechou. Só que eu sou a culpada por esse movimento e digo que eu vivi uma maré que vocês não vão viver. Porque era uma outra fase, um outro momento em que era possível até... Mas hoje, por exemplo, você tem... Acho que hoje eu não incentivo as minhas alunas a fazerem isso. Mas você criou, hoje o que eu acredito que vai fortalecer no mercado, a minha visão de ensino. Pessoas que realmente vivem aquilo que ensinam e quem tem, igual hoje você tem, uma academia, né? Você tem uma academia... Uma escola de serviços digitais. Hoje não é mais, né? Não é nem... Virou um outro negócio. Exatamente. Uma escola, igual a gente tem em Beleza. Eu acho que isso que vai se fortalecer. Profissionais que vivem aquilo que ensinam. Ou alguém, por exemplo, hoje você é empresário. Hoje você formou uma escola. Isso também vende. Isso que vai se fortalecer, porque isso passa confiança. Então, são os 2 pontos. Agora, aquela pessoa que nem sabe o que tá ensinando. Exato. Tá ensinando, eu acho que não vai ficar. O problema não é nem dar curso e parar de atender ou etc. Eu acho que o maior problema é elas já começam na profissão com esse pensamento. Exato. Daí elas, em menos de 1 ano, mesmo de 6 meses, já quer começar a dar tem curso, gente que nunca nem não teve faturou, nem faturou com a área. E você pode ter sucesso com a área. Uma coisa que eu me questiono, às vezes, esses dias eu fui pra dar uma palestra no Mato Grosso, e aí tinha uma menina falando assim, eu não sei, porque ela tinha comprado uma mentoria, ela tinha comprado mentoria de quem ensina a dar mentoria. Então ela estava muito frustrada porque ela achou complexo, e realmente é complexo, da mentoria não é fácil, né? Só que às vezes você compra achando que aquilo ali vai resolver tua vida e que acabou, vou fechar a clínica amanhã. Passo a passo. E eu acho que esse era o pensamento dela. E aí ela me falou assim, tá aí agora, o que eu faço? Eu falei, mas você já não é dona de clínica? Isso já não é uma carreira? Tipo assim, eu fico pensando assim, mas em que momento que deixou de ser uma carreira você ser dona de uma clínica? É uma carreira. Você pode até em um dado momento tomar decisão por um lado ou por outro, mas
é uma carreira já. Sim. E é uma carreira que dá um trabalho pra caramba, né? Tipo, Sim. assim, você não é obrigada a fazer o que todas A fazem. verdade, eu acredito até que gerenciar uma clínica é mais fácil do que você ensinar. Porque Com certeza. você tem que... Dia mais ainda, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, as pessoas entram achando que é um mercado fácil. Não é, porque você precisa ter estrutura. Você precisa fazer as coisas do jeito certo. Não é só entrar. E aí, qual que é o problema? Essas profissionais que estão querendo ensinar sem saber aquilo que estão ensinando, acabam formando profissionais frustradas e fracas dentro do mercado. Exatamente. E que vão fazer um atendimento ruim, que vão fazer uma técnica ruim nos clientes e vão achar que estão arrasando. Isso é ruim. E aí acaba não conseguindo nem criar o que hoje em dia eu acho que é uma das coisas mais fortes no mercado, que é o senso de comunidade. Porque elas acabam não tendo essas alunas fiéis, né? Fãs, exato. Porque só dá o curso ali do jeito que dá e acabou. É que nem eu tive uma turma agora final de semana e uma das alunas, ela já tinha feito o curso de iniciante, de sessão de cílios, e ela comentou comigo que a profissional que ela comprou o curso só foi pra fazer a foto com ela no final. Que quem deu o curso foi a assistente. Aí eu fico pensando, tipo assim, mas, gente, o mínimo que vocês fazem quando vocês estão ensinando é, de fato, você ensinar. E hoje em dia, nem isso mais as profissionais estão fazendo. Eu fiquei, tipo assim... E eu te garanto que nem era muito famosa a pessoa. não. Porque às vezes tem... Porque antigamente tinha isso, né? Por exemplo, né? Os grandes nomes da beleza, a pessoa vinha só no final, ela ensinou o método dela para as funcionárias dela. A Natália Beauty faz um tipo pouco uma isso. Natália, né? Porque hoje em dia tem uma assinatura de trabalho que ela vende isso ainda, né? Mas é engraçado que daí vem a Zezinha e já delega para funcionário. Sim. Sem ser ninguém. Sem ter construído uma carreira, né? Sem ter construído uma assinatura, um trabalho, uma técnica, Sim. enfim. Mas é muito louco isso, né? Mas enfim, eu acho que eu tenho uma visão, eu acho que o mercado de curso vai mudar muito. No próximo ano, eu acho que já vai ter uma grande mudança, assim, E então é um comentário meio triste para você que tá escutando o podcast, porque eu não acho que vai dar para ganhar dinheiro que dava para ganhar antes. Eu acho que vocês vão ter que ser muito boas para poder vender, porque o cliente está cada vez mais crítico, o cliente está cada vez mais... Ele ao mesmo tempo, ele também tá mais burro também, porque ele acaba comprando um engajamento do Instagram da profissional, Sim. né? Porque ele não questiona mais. Engajou, ela tem seguidores, ela tá engajada, então ela deve ser maravilhosa. Outra coisa também, Na né? verdade, Que as pessoas já estão percebendo isso. Também Isso eu tem disse, isso. eu acho que o que vai permanecer no próximo ano são profissionais que vivem aquilo que ensinam de fato e quem tem uma estrutura muito boa de ensino. Um braço educacional, Vai ter uma peneira, né? Uma academia. Então, eu acredito que as alunas, elas vão procurar aprender com quem realmente vive ou com uma academia que seja realmente renomada dentro do mercado, uma escola, algo mais sério. E disso de seguidores também é outra coisa, né? Às vezes as pessoas, as profissionais da beleza, elas mais querem ser famosas do que, de fato, ter uma agenda lotada, ter um reconhecimento, ter faturamento. Elas focam muito mais em ter a visibilidade hoje do que ter um reconhecimento. E aí viraliza a qualquer custo. Exatamente. Aí viraliza com gente que nem... Igual eu contei aqui pra vocês, né? Lá do meu início, eu cresci... As pessoas acham que eu cresci no Instagram porque eu criei conteúdo pra crescer. Não. Criei conteúdo pra atrair cliente e o crescimento ele é uma consequência. As pessoas estão invertendo os valores e buscando só crescer para ter as métricas da vaidade, ter número e ter seguidor. Mas aí, tá, você quer crescer por qual motivo? É para você conseguir cliente? É para você conseguir aluno? Se perderam, na verdade, os valores, os propósitos. E aí não cresce, não adianta. Pode fazer o que for, não cresce. E dura pouco também, né? Porque a gente já falou bastante sobre isso. Tem as bolinhas da vez que vão, né, que vão explodindo. Sobe e depois E cai. depois cai, e aí tem as pessoas também que aproveitam a subida e vão fazendo outros negócios, mas tem... E imagina essa pessoa que nasceu engajando muito, como que vai ser a cabeça dela daqui a pouco? Porque vai ficar louca, né? É, Vai ficar louca. eu, por A exemplo... gente fica assim... Você também tá há bastante tempo no mercado, né? tempo, e eu vejo assim, as pessoas que estavam comigo lá atrás já ficaram loucas. Aí já ficou... Muitas já não estão mais no mercado, outras saíram, outras literalmente ficaram loucas. Mas eu acho que você foi uma das poucas que se manteve. Manteve aí, mas assim, hoje já não faço. Agora eu vou te fazer uma Fiquei louca no meio pergunta. do caminho também, mas acho O que você acha que te manteve?
manteve, assim, no meio do caminho e permaneceu? Porque eu tenho a minha opinião, porque eu tô há 5 anos no mercado e eu vi muita gente que tava ao meu lado, que às vezes era até maior do que eu, na época que eu comecei a crescer, e que já caiu, sumiu do mapa. O que você acredita que te mantém? Eu acho que os valores, assim, eu sou casada, tenho uma família, então isso é um ponto positivo, porque você não ter pra onde voltar, ou você ter uma vida de solteira, ou eu vejo que isso perdeu muita gente. E eu sou casada com uma pessoa que é assim, muito correta. Muito correta, assim, é inadmissível alguma coisa. Então, eu acho que isso é um valor muito na nossa casa, assim, tipo assim, não existe vamos dar um jeitinho brasileiro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos dar um golpe, vamos deixar uma aluna sem pagar. Então, eu acho que isso acabou fazendo com que eu também crescesse, claro que também daí tem os meus valores pessoais, mas crescesse num crescimento que, tipo assim, eu não vou dar um passo se eu não tenho condições de fazer, sabe? Então, eu sou uma pessoa mais contida, eu faço por exemplo, o meu evento, eu tenho Metamorfose. Eu faço um ano, no outro ano, se não der, eu não vou fazer. E não vou ficar bancando um evento só pra dizer pro mercado que eu tenho condições. Eu falei pra Cintia ano passado, eu falei, Cintia, esse ano eu não tô afim de fazer. Eu vou deixar pro ano que vem, porque eu preciso me organizar minha mente, minha cabeça, e não vou fazer. Ai, não importa se a aluna tá pedindo, se a comunidade tá esperando, eu não vou dar espaço, sabe? Então eu sou muito pé no chão nesse sentido. E hoje, depois de ser mãe, assim, você pensa milhões de vezes antes de fazer as coisas pelo ego. E eu muito fiz pelo ego no começo. E as que fizeram e se perderam foram as que mais se deram mal, assim. Eu acho que eu tive a consciência de, tipo, fiz pelo ego. Que cagada, fiz pelo ego. Aí agora vamos arrumar e vamos tentar se manter. Aí me mantive. E eu acho que esse foi o caminho. Porque a gente faz muita coisa movida, às vezes, pra mostrar pros outros. Ou eu tive estúdio grande, eu tive estúdio caro, com aluguel caríssimo em São Paulo. Então, e aí hoje, olhando pra minha trajetória, eu falo, cara, que loucura. Que loucura, porque eu fiz por quem? Porque eu tinha condições pra fazer? Tinha. Só que eu coloquei todo o meu dinheiro ali. Né? Eu coloquei. Hoje eu não faria, hoje eu investiria em outras coisas mais que dariam renda passiva, que eu não precisaria me preocupar tanto. Talvez é porque eu não era mãe na época. Hoje eu já pensaria que eu estaria envolvendo o dinheiro do meu filho, porque hoje qualquer passo que você dá, você não está envolvendo você. Teus pais já estão lá, tem a casinha deles, é igual a minha história também, a minha mãe tá lá. Mas qualquer passo que vocês derem, vocês dois, tá impactando na herança que vocês vão deixar pra criança. Exatamente. Então, essa consciência que eu tive depois que eu fui mãe, é que me tornou um pouquinho mais pé no chão. E que aí eu acho que me manteve também no mercado. Eu acho que você sempre passou uma imagem confiável, né? Acho que o X da questão é esse, que às vezes você vê uma pessoa em um caminho e ela começa a se perder, né? Aí ela começa a não passar mais credibilidade. É o que a Kel falou, por ego. Às vezes as pessoas elas começam a crescer e aí tem esses picos e aí elas deixam o ego falar mais alto, não. Tô estourada aqui, não vou fazer mais nada. Pra mim, o que funcionou muito e funciona muito é eu ter planejamento. Eu tenho vários picos no mercado, mas eu sempre planejo o próximo pico que eu vou ter. Então, como a Kel falou, eu penso antes de dar um passo muito grande e, sei lá, daqui a pouco você não vai ter nada, sumir. Pronto. É igual você fazer um lançamento no outro dia e evaporar, não aparecer, não gravar stories nem nada. A maior parte das pessoas é assim. Programa uma coisa muito grande, aí faz aquilo e acha que não tem que fazer mais nada pro resto da vida e acha que tem que sumir, não tem planejamento. Então, eu prefiro dar... eu tenho a frase que eu falo todos os dias, né? Que é ser 1% mais power a cada dia. E eu vivo muito disso. Eu nunca quero dar um passo maior que a perna ou fazer algo muito grande que não tá nas minhas condições e acabar não conseguindo continuar, sabe? Perpetuar essas decisões que eu tomei na minha vida. Então, eu sempre planejo a longo prazo tudo que eu vou fazer. E algo que também me ajuda é ter picos, sabe? Como posso dizer? Picos de pessoas falando sobre mim, falando sobre a comunidade, um movimento, sabe? Picos de movimento. Influência, né? Exato. Então, às vezes, é um conteúdo que eu crio, uma coisa que eu tô falando ali, que movimenta o mercado, ou um evento, ou alguma ação, por exemplo, a Ivenon. Então, eu sempre tô em picos no mercado e eu acredito que isso faz o nome de uma pessoa permanecer. A pessoa que ela sobe muito rápido, não.
tô estourada aqui. E aí ela se contenta com isso, não tem essa visão a longo prazo. Ontem, inclusive, eu tava, não sei se você tava nessa parte que eu tava comentando, que eu fui em um evento que o cara, ele é especialista em analisar o QI das pessoas. E ele falou que as pessoas que têm o QI mais elevado, né, Steve Jobs, essa galera que, assim, cresceu muito, que tem muito sucesso, que é milionário, essas pessoas, elas têm o QI elevado, e as pessoas que têm QI elevado, elas pensam a longo prazo e não no curto prazo. As pessoas que têm sucesso, automaticamente, são pessoas que têm mais inteligência, que têm mais repertório, enfim. Por mais que às vezes a gente não tenha nascido com QI elevado, a gente pode se assimilar e ir atrás de ter esses mesmos pensamentos. Então, às vezes, a nossa mente, ela se força a pensar só ali no momentâneo, né? Acredito que, Raquel, depois que você foi mãe, você passou a pensar a longo prazo. Com certeza. Mas são responsabilidades. Eu hoje, por exemplo, eu tenho negócios que têm famílias, né? Eu não tenho filhos, mas eu tenho famílias que têm filhos. Então, antes de eu tomar uma decisão, eu penso, tá, isso vai me ajudar a crescer, vai me ajudar a me manter no mercado, me ajudar a continuar faturando, continuar crescendo, me manter estável. Porque tem pessoas que dependem também da empresa, dependem de mim. Então, quando a gente tem essa responsabilidade, na verdade, eu acho que a galera que cresce, assim, estoura e depois some, não tem responsabilidade na vida. Mas vem do que a gente tá conversando aqui. Vem de, às vezes, não querer crescer o espaço, não querer captar mais clientes, não querer crescer os cursos, talvez, também. Não tem responsabilidades. E aí, elas se contentam com o que vem ali no momento. Exatamente. E, bom, acho que chegamos ao fim do nosso episódio, né? Estamos quase estourando, o tempo papo tá bom, né? Mas tudo que é bom dura pouco, infelizmente. Falamos bastante mesmo. E eu Tem queria... assunto pra falar mais ainda. Tem que vir mais vezes. Vamos ter que marcar, vai ter que marcar eu e o Thiago aqui, ó. Exato. Pra nós Daí voltar. eu acho que o Thiago não vai deixar ela falar. Enquanto ela falava, eu tava pensando, ainda bem que ela veio sozinha. Né, Thiago? Porque você não ia deixar ela falar. Ele não... A gente palestrou junto agora, vocês viram? Eu fiquei curiosa pra saber. Não, porque eu falo bastante, né? Vocês perceberam? O Thiago fala bastante. Falei, amigo do céu. Vocês combinaram, tipo assim, você não... Combinamos. Não, a gente combinou, realmente. A gente falou, como que vai sair essa palestra, né? Porque a gente tinha o quê? 30 minutos pra palestra. Eu e ele fala pra caramba. E aí, porque a gente fez uma ativação da Ivenon também, né? E aí, eu falei, tá, vamos dividir o que cada um vai falar. E ele não fez assim, ó, te botou pro lado e falou... Não, sabia que... Não, eu acho que eu que extrapolei ainda falando demais. Mas, ó, dá pra gente marcar uma volta aqui pra gente falar. Porque tem assunto. Inclusive, ó, quero deixar de presente pra galera que tá aí assistindo, pra vocês mandarem lá no meu direct, no meu Instagram, é @bitete. Manda lá, Águias, que é o nome do podcast, que eu vou mandar um PDF de presente pra vocês, com conhecimento bem legal, pra vocês aprenderem, terem um pouquinho de acesso a tudo aquilo que eu aplico dentro do meu negócio. E eu tenho um presente pra vocês duas, que eu trouxe. A gente tá esperando essa já caixinha tava vendo há muito tempo. Ó, e Venom pra vocês, trouxe o nosso sérum modelador de sobrancelhas. Ai, que máximo. Vocês vão amar. Isso eu já uso. Eu não Já usa? Uso e vendo na minha loja. É verdade. Mas eu fiquei super curiosa, acompanhei tudo de fora, mas era pra ter ido no evento. Ai, que máximo. É um sérum Deixa modelador. eu fazer uma publi gratuita. Porque meu fio da sobrancelha, ele é muito grosso. Muito grosso. Então, as pastinhas não funcionam. Não pega. Mas essa daqui eu tenho que até passar rápido, porque ela já fixa muito rápido. Aham. É muito top mesmo. Principalmente se você tem a sobrancelha. Eu desenvolvi os produtos da Ivenon, né, pensando justamente em sobrancelhas mais grossas. Eu pensei muito, eu e o Thiago, a gente pensou em todos os cenários, os próprios produtos, né, foi um desafio criar a marca, né, criar principalmente os produtos de Brow Lamination, porque é uma química muito forte. E eu tive dias, assim, de eu pegar vários testers e chorar com o Zé. Amor, eu acho que não vai dar certo, porque não tá funcionando, porque não tá do jeito que eu quero, porque nunca chegava no ponto. Porque ou agia rápido demais, deixava a pele sensível, ou demorava demais e a pele ficava boa, e eu queria os dois. Falei, tá, como que a gente vai encaixar? E a gente trouxe um produto que reconstrói o fio. Esse mesmo faz a sobrancelha também crescer, porque ele tem proteínas hidrolisadas, então a gente pensou em toda uma linha que cuidasse realmente. Você vai adorar, depois você me conta o que você achou. Eu tava curiosa pra conhecer a marca, eu não tinha testado nada ainda. E, gente, vamos... Ivenon. Primeiramente, obrigada.
Obrigada por... Eu não conhecia a tua história, né? A gente conhece as pessoas superficialmente da rede social, a gente conhece, né? Não conhecia a tua história, foi um prazer poder conhecer um pouquinho mais de você. Acho que quem tá assistindo também vai se surpreender com a história, né? Com certeza. É bom podcast, gente, porque a pessoa sempre conta coisas que às vezes no Instagram Não dá tempo, não cabe ali no Reels, no Story. 1 minuto e 20 não cabe. Não dá. Mas Queria muito te obrigada. agradecer. Foi uma honra, Como é né? que foi ter 2 mentoras aqui contigo? Exato, eu falei antes de começar, eu falei assim, hoje eu vou ter 2 mentoras. Primeiro eu comecei com a Kel, agora com a Bitete. Na verdade, a Kel, eu sempre tô o dia inteiro no WhatsApp dela ali, pedindo opinião, mas tá sendo uma honra pra mim, de verdade. Maravilhosa. Dizerem, né, como eu invisto em conhecimento, as maiores. Aqui, ó. Ela veste networking, gente, não é? Também. Também. Mas eu que quero agradecer o convite, foi maravilhoso nosso papo aqui, né? Como a gente falou aqui, ficaria mais horas falando. Eu gosto bastante de conversar, de entender o mercado e ver pensamentos diferentes, porque isso ajuda sempre a gente estar crescendo. Mas foi um prazer também estar aqui com você, né? A gente já se conhecia, mas assim, bem de relance, então foi um prazer estar aqui conversando. E eu espero que o pessoal de casa aí tenha gostado do episódio. É isso, gente. Obrigada. Até mais, até o próximo episódio. Beijo.